Fala, impressionadores! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de VBA aqui no canal. E nessa aula eu vou te mostrar 3 dicas de VBA que todo mundo deveria saber. Seja você iniciante, intermediário ou avançado ali dentro do VBA. Então, bora para essas dicas. Show de bola! Antes de a gente começar, lembra de like no vídeo, se inscrever no canal e clicar no sininho e também deixar aqui um comentário com sugestão de VBA. Sempre te peço essa sugestão, então deixa aí. E também já vou te perguntar de antemão, me diz qual das 3 dicas você mais gostou, coloca aqui. No meio do vídeo eu vou te perguntar de novo, mas já coloca aqui a que você mais gostou. E também lembra, planilha está aqui na descrição e eu sempre deixo um mini curso também gratuito para vocês de VBA na descrição. Dito isso, bora começar com as 3 dicas. Lá dentro do VBA, Alt F11 ou Alt FN F11 para a gente entrar aqui dentro do VBA. Primeira dica de todas, a gente já está aqui prontinho. Como é que você separa textos no VBA? Vou dar aqui vários enter aqui para você não ver o spoiler. Essa daqui é uma forma muito comum de separar texto. Então o que eu tenho? Variáveis. Tenho aqui uma variável texto que recebe esse texto. Diego Amorim, o e-mail e a empresa. Então, nome, sobrenome, aqui a gente tem o e-mail e depois a empresa que trabalha, e eu quero separar todos esses textos, porque eu vou ter, imagina, diversos textos, 100 textos, 200 textos, e eu quero separar todos eles porque eles seguem esse mesmo padrão, separados por if. Beleza, como é que eu poderia fazer isso no VBA? Eu poderia utilizar as fórmulas de texto dentro do VBA. Então, por exemplo, a fórmula de texto in str significa in string. String, como a gente sabe, é uma variável de texto dentro do VBA. O que essa fórmula faz do VBA? A gente fala para ele um texto. Qual o texto que eu estou falando? Esse aqui inteiro. E o que eu estou procurando nesse texto? Eu estou procurando o hífen dentro desse texto. O que essa fórmula vai fazer? Vai me dar a posição do hífen dentro desse texto. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está na 6ª posição. Isso daqui vai me responder 6. Então, 6 vai estar dentro da variável pri traço, de primeiro traço. Show de bola! Só que eu tenho vários traços aqui. Como é que eu faço para achar os outros traços? Tem que fazer o seguinte, o segundo traço vai receber a mesma função, só que eu vou iniciar a pesquisa. O texto ainda é esse daqui, só que eu não vou começar pesquisando aqui do 1. Eu vou começar pesquisando a partir daqui, a partir do caractere 7. Por quê? Porque eu sei que tem um traço aqui e os outros eu quero procurar a partir daqui. Então ele vai procurar no 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Como é que eu faço para ele procurar a partir de um lugar? Eu tenho que colocar antes, que é um argumento opcional, onde ele inicia. Então, começa no primeiro traço, 6 mais 1, que aí ele começa aqui no 7. Perfeito, ele começa no 7 e ele vai procurar o traço dentro do texto. A gente já viu que vai ser 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Perfeito. Vou fazer a mesma coisa para o terceiro traço. Eu vou dar o segundo traço mais 1 para ele iniciar, que é esse daqui, 13 mais 1, 14, e ele vai me dar a resposta desse traço daqui. Show de bola! Marquei as posições dos traços. O que eu tenho que fazer aqui agora? Usar outras fórmulas de texto para fazer o quê? Pegar o texto que eu quero. Nome, sobrenome, e-mail, empresa. Como é que eu vou pegar o nome? O nome, repara que ele está sempre à esquerda. Então eu vou usar a função left, que pega caracteres da esquerda, e eu vou dizer, qual texto que eu estou querendo extrair alguma coisa? A variável texto. Quantos caracteres? 1, 2, 3, 4, 5. Como é que eu sei que são 5? É o primeiro traço menos um caractere. O primeiro traço está no 6 e eu quero 5 caracteres, então 6 menos 1. Show de bola! Peguei aqui o nome. Agora eu vou ter que fazer para extrair o sobrenome. Ele está à direita? Não está. Ele está à esquerda? Também não. Ele está no meio. Então eu tenho que fazer o quê? Mid, que é a função que extrai textos do meio de um texto. Qual texto? O texto mesmo. Onde é que eu começo? Qual o caractere que eu vou começar? Primeiro traço mais 1. Show de bola! Onde é que eu termino? Agora que tem uma sacada. No segundo, e aqui não é onde é que eu termino, e eu vou pegar quantos caracteres começando no primeiro traço mais 1. Então, primeiro traço mais 1 começa daqui. Eu vou pegar quantos caracteres? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que como é que eu vou dizer que eu quero 6 caracteres? É a posição do segundo traço menos a posição do primeiro traço menos 1. Então, sempre que eu fizer essa continha, eu vou ter os caracteres que eu tenho aqui. Aí eu vou pegar direitinho o sobrenome e vou colocar aqui. E-mail também está no meio do texto. Vou fazer a mesma lógica. Eu vou extrair desse texto, começando do segundo traço mais 1. E eu tenho quantos caracteres? Quantos caracteres são esses daqui? Terceiro traço menos segundo traço menos 1. Terceiro menos segundo menos 1. E por fim, a gente tem a empresa, que eu vou pegar o quê? Como ela está à direita, right, que é a
fórmula que pega texto à direita. Qual é o texto que eu vou pegar? O texto que a gente está usando aqui no exemplo. E a gente vai pegar o quê? Quantos caracteres? O total de caracteres do meu texto, que aqui a gente usa a função len, que ela mede o length, que é a quantidade de caracteres de um texto, beleza, desse texto, menos o quê? O terceiro traço. Então, o total de caracteres menos a posição do terceiro traço, eu tenho o quê? Exatamente o que sobra ali da empresa. Então, dá uma olhada na volta que eu tenho que dar para separar textos. Isso porque eu só tenho 4 variáveis que eu quero pegar aqui. Nome, sobrenome, e-mail e empresa. Imagina se eu tivesse para várias coisas aqui dentro de um texto. Vocês viram o trabalhão que isso daqui dá, sendo que eu tenho um padrão. Então, vamos ver isso daqui funcionando. O que eu faria? Ó, é F8. F8, ele vai rodando linha por linha. Então, ó, não tenho nada no texto, tenho aquele texto. Primeiro traço, 6, que a gente tinha visto. Segundo, 13. Terceiro, 29. Nome, ele pegou Diego certinho. Sobrenome, Amorim. E-mail, pegou lá o e-mail. E empresa, pegou certinho. Funcionou? Funcionou. Deu um maior trabalho para escrever. Debug.print, o que é isso daqui? Aperta Ctrl G no seu teclado, que ele vai te mostrar isso aqui, ó. Verificação imediata. É uma forma de você interagir aqui com o seu código. Tudo que você colocar debug.print, alguma coisa ele vai jogar aqui. É como você pode ver variáveis, ver como é que está funcionando o seu código. Se você não quer apertar Ctrl G, vem exibir verificação imediata. Quando eu der um F8, colocou lá ó, nome, sobrenome, e-mail e empresa. Tudo direitinho, funciona, só que a gente viu que dá um trabalho. A primeira dica é como você pode fazer isso daqui de forma muito rápida. Vou zerar isso daqui, F8 para a gente terminar e vou deletar aqui todos os espaços que eu tinha dado. Deletei. Vamos ver agora como é que a gente faz para separar os textos com split. Repara só, o texto continua sendo a mesma coisa. Agora repara o que eu vou fazer. Eu vou criar uma matriz. O que é uma matriz? Nada mais é do que uma variável que ao invés dela guardar um único valor, ela guarda diversos valores. Ela guarda muitos valores ali dentro dela. Quantos valores? Vai depender da quantidade que eu tiver aqui dentro do meu texto. Repara só o que eu vou fazer. A minha matriz vai receber quantos valores? A minha função split. O que a minha função split faz? O que significa split? Dividir. Então eu vou dividir esse texto. Em qual delimitador? O traço. Então ele vai pegar esse traço e esse traço e vai usar para separar esse texto desse texto, desse texto e desse texto aqui. Então aqui, quantos valores a minha matriz vai receber? 4 valores. Esse. Só fazendo assim. E aí, como é que eu faço para acessar os valores dessa matriz depois? Ó, nome é o valor de índice 0 da minha matriz. Por que 0? Porque não começa a contar no 1. Porque geralmente linguagem de programação começa a contar no 0 mesmo. Então, o primeiro valor na matriz é o valor que está no índice 0. Então, ó, primeiro valor da matriz é o nome. Segundo valor da matriz, sobrenome. Terceiro valor da matriz, e-mail. Quarto valor da matriz, empresa. Só isso ele pegou exatamente a mesma coisa. Quer ver? F8. Tá lá texto. Matriz. Quando eu passo aqui por cima não tem nada. Por quê? Porque ela é uma variável complexa. Ela tem várias informações dentro dela. Não tem uma única informação como texto. Como é que a gente pode ver isso? Exibir variáveis locais. Então, ó, outra coisinha que a gente pode mostrar aqui, ó. Vou jogar ela aqui para fora. Ela juntou ali com a minha verificação imediata. E o que eu posso fazer? Ó, eu tenho todas as variáveis desse meu código. E aqui eu tenho módulo 1, que é o que a gente está rodando. Texto, nome, sobrenome, e-mail, texto, empresa e matriz, que é a nossa variável. Eu tenho esse mais aqui do lado, ó, mais. E aí eu tenho 0, Diego, 1, Amorim, 2, o e-mail e 3, hashtag. Se eu rodar agora, ó, F8, tá tudo aqui, ó, tudo dentro das mesmas variáveis que a gente tinha. E se eu jogar no debug.print, ó, F8, muito mais rápido. Sempre que você tiver padrões nos seus textos, use o split, que vai te ajudar bastante. Show de bola! Já faz o seguinte, me diz aqui nos comentários se você curtiu ou não essa dica, que depois eu vou perguntar se você gostou mais da 1, 2 ou da dica 3. F8, terminamos aqui. Módulo 2, bora para a segunda dica. Vou zerar aqui a nossa verificação imediata. Você pode fechar isso daqui e abrir depois também, não tem problema. Vou dar vários entries aqui, já deu tempo de você ver spoiler, mas espero que você não tenha visto. Show de bola! Qual que é a segunda dica? Como você pode ler tabelas dentro do seu Excel, puxando para dentro do VBA, claramente. Aba número 2, a gente tem essa tabelinha daqui, que não tem nada a ver com aquelas tabelas mesmo do Excel, quando você vem formatar como tabela, cria tabela, ou inserir e cria um tipo de tabela. Isso daqui é só o que a gente chama de tabela, que tem linhas e a gente tem colunas também.
Como é que eu faço para ler as informações dessa coluna lá para dentro do meu Excel? Então, pegar isso daqui, ó, essas informações da coluna, não, da tabela, e jogo para dentro do meu Excel. Eu teria que fazer o seguinte, ó, din intervalo as range. Show de bola. Eu quero pegar o quê? Esse intervalozinho daqui. Show. Range a gente sabe que são intervalos e a nossa variável intervalo tem isso. O que eu posso fazer? Eu vou definir que meu intervalo vai receber a aba tabela, range A1, então ó, cliquei na célula 1 e eu usei esse current region. O que é esse current region? É isso daqui, ó, Ctrl T. Ele pega tudo que está anexo ali àquela célula. Beleza, peguei tudo. Só que eu não quero tudo, eu quero tudo sem o cabeçalho. Aí dá uma olhada na gambiarra que eu tenho que fazer para tirar o cabeçalho. Eu vou fazer o seguinte, ó, o meu intervalo vai receber o quê? Ele mesmo. O que ele tinha até agora? Isso tudo daqui. Só que eu vou dar um offset de uma linha. O que é um offset? Ele desloca. Então, isso daqui, ele vai pegar exatamente o mesmo tamanho, só que deslocando uma linha. Então, eu peguei ele de cima e fiz assim, ó, joguei uma linha para baixo. Só que eu não quero isso tudo daqui. O que eu tenho que fazer? Ó? Resize. Eu vou redimensionar esse meu intervalo. Para quantas linhas? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 linhas. Era só contar aqui, ia ser muito mais fácil. Mas sim, ele tem 11 linhas. Beleza. Quantas linhas eu vou colocar? Intervalo. Quantas linhas eu já tinha? Ponto rows, então ó, pegou as linhas que eu tinha, que a gente viu que eram 11. Ponto count, contou as 11 linhas, menos 1. 11 menos 1, 10. Então ele vai redimensionar para 10 linhas. Aí ele vai fazer isso aqui, ó, 10 linhas. Dá uma olhada na gambiarra que eu tive que fazer. Eu tive que selecionar tudo, deslocar aqui para baixo e daqui eu tive que pegar aqui. Eu consigo pegar o endereço desse meu intervalo, que vai de A2 até D11, que era isso que eu queria desde o começo. Beleza, F8, 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 A2 até D11. Consegui? Consegui. Uma gambiarra que eu tive que fazer, zero prático de fazer isso daqui, tem um monte de coisa que você tem que lembrar no meio do caminho. Bora pra dica, ó. Opa, o delete aqui, ó. Delete, para subir bastante. Show de bola! O que eu quero fazer? Primeiro, vamos criar uma tabela, sempre que a gente tiver tabelas no Excel. Como é que a gente faz isso? Din tabela as list object, que é um objeto de lista aqui dentro do VBA. Intervalo vai continuar sendo um range. O que eu vou fazer? A minha tabela vai ser sheets, tabela objeto. Cliquei aqui, show de bola, é essa tabela. Repara que eu tenho a mesma tabela, só que eu coloquei mais informações, mas eu fiz o quê? Adicionei uma tabela. Como é que eu fiz isso? Ctrl T e eu venho aqui, ó, inserir e tabela. E aí eu crio uma tabela dentro do Excel ou página inicial, formatar como tabela e seleciono uma aqui que ele cria também uma tabela. Show de bola! O que eu vou fazer? A minha tabela dentro do VBA vai receber a minha aba tabela objeto, ponto list objects, a tabela que eu acabei de criar. Clico aqui, ó, design da tabela. Esse é o nome da minha tabela. Aí eu poderia dizer aqui, ó, tabela VBA. Vai ser a tabela que eu vou usar. Ctrl C e jogo aqui, ó, tabela VBA. Show de bola. Então, dentro da variável tabela, eu tenho essa tabela aqui, ó, inteira, com as informações, com cabeçalho, com tudo. Beleza. Qual que é o meu intervalo? Muito simples agora para fazer isso daqui, ó. Tabela, ponto... Ah, tá, aqui ele tá pegando uma outra coisa, que eu já tinha feito uma outra parada, mas eu quero pegar exatamente aquela mesma coisa que eu tinha pegado ali. Então, ó, como se fosse aqui o meu daqui até aqui. Então, eu quero pegar, ó, tudo isso daqui, sem pegar o meu cabeçalho, que nesse caso ele vai de A2 até D, qual que é a última? 100 mil, beleza, até D 100 mil. Como é que eu faço para pegar isso? Eu coloco, ó, tabela, ponto. Eu tenho todas as informações aqui dessa minha tabela, tudo que eu posso fazer de propriedade, de coisa do tipo. O que eu quero para pegar a informação do conteúdo, sem considerar o cabeçalho, é essa daqui, ó, Data Body Range. Beleza, quando eu faço isso daqui, ó, F8, 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 tacou lá direitinho, de A2 até D, 100 mil. O que eu já tinha colocado ali? Que a gente pode pegar intervalos de colunas específicas de forma muito fácil também. Então, ó, se eu quisesse a coluna código de cliente, eu quero saber todo o intervalo dela daqui. O que eu posso fazer? Ó, list columns, coloca aqui qual que é o list columns, beleza, ponto. Range, o que eu posso fazer? Ó, vem aqui, F8, F8, pegou tudo, ó, de B1 até B, 100 mil, dessa coluna aqui. Ah, mas eu só quero pegar o conteúdo, sem o cabeçalho. O que a gente muda?
ponto data body range, que a gente já tinha visto, vem aqui, ó, F8, eles tiram ali o cabeçalho. Muito mais prático de fazer do que a gente tinha que fazer ali, e eu tenho muito mais opções utilizando tabelas aqui dentro do VBA. Já me diz aí, ó, prefiro a dica 1 ou a dica 2, e agora sim a gente pode ir para a dica 3. Vou só limpar isso daqui. Vamos embora. Qual é a dica 3? Já vou dar vários enter aqui. Como é que você faz para ler informações de forma rápida dentro do VBA? Na dica anterior eu te mostrei que você pode criar tabelas. Então, ó, em tabela, e aqui, ó, o que a gente vai fazer? Atribuir a tabela, que nem a gente tinha feito lá atrás. Aqui eu só tenho que mudar para a tabela VBA. Show de bola. O que eu estou fazendo aqui? Guardando o tempo inicial desse código. Então, ó, o tempo inicial vai receber o timer, que é o tempo que eu estou agora, só que eu estou multiplicando por 1000 para ele pegar em milissegundos. Para a gente ter uma diferença de tempo muito precisa quando eu for comparar esse código com o código lá de baixo. Então, eu estou pegando o tempo desse momento, quando ele executa o código, aí eu vou executar todo o código e eu vou falar para ele pegar o tempo no final do código e subtrair do tempo inicial. Aí o tempo final menos o tempo inicial é o tempo que passou para a gente poder comparar esse daquele outro código. Show de bola! O que eu estou fazendo? Pegando a tabela, então eu coloquei dentro da variável aquela tabela inteira, aí eu vou percorrer todas as linhas da tabela, que ó, o meu i, que é um contador, vai de 1, que vai ser o meu primeiro valor daquela tabela, até tabela, ponto data body range, ponto rows, ponto count. Isso daqui, se você acompanhou até agora, você já entendeu o que isso daqui fez. Tabela, tabela inteira. Data body range, tabela toda sem o cabeçalho. Então, ó, sem o cabeçalho. Ponto rows, pegou as linhas disso daqui que eu selecionei. Ponto count, contou quantas linhas eu tenho no conteúdo daquela tabela. Beleza. Então, ele vai de 1 até o final lá. Show de bola. O que eu quero fazer? Pegar essas informações de lá e guardar aqui dentro do VBA. Como é que eu vou fazer isso? Quero guardar o atendimento e quero guardar o código cliente. Como é que eu pego o atendimento se eu tenho já a tabela? Tabela, ponto, list rows. Antes a gente tinha pegado list columns. Agora eu quero pegar, ó, linha por linha. List rows. Quando eu faço list rows e o meu i está indo de 1 até o final, então vamos lá, list rows 1. Ele pega isso daqui, ó, a minha primeira linha de conteúdo dessa minha tabela. Show de bola. O que eu quero pegar? Dessa minha linha daqui, qual é a célula que eu quero pegar ali dela? Qual é a linha e qual é a coluna? Eu quero atendimento. Então, a linha vai ser sempre 1, porque a gente está sempre pegando uma linha aqui atrás, beleza? O que vai mudar é a coluna. A coluna de atendimento é a coluna 1. A coluna de código de cliente é a coluna 2. Ó. 1, 2, 3, 4. E a gente pode selecionar. Então, tabela, list rows e ponto range 1, que a gente sempre está na linha 1, porque é essa linha daqui, e a gente está na coluna 1, que quando eu quero atendimento, ponto velho. Para o código de cliente, exatamente a mesma coisa, só muda para a segunda coluna. E eu faço tudo isso, percorro tudo e consigo guardar todas as informações aqui dentro do meu VBA, com o meu código, dessa forma. Vou executar esse código, ó, F5, ele executou tudo e ele levou 890 milissegundos. Isso aqui significa que ele levou menos de um segundo para fazer. Por isso que eu multipliquei por 1000 para a gente ter uma precisão maior aqui. Vamos ver quanto tempo ele faz com a forma mais eficiente de fazer isso daqui. Ler informações com matriz. Então, ó, repara, segunda vez que a gente usa matriz nessas 3 dicas que a gente tem aqui. Primeiro, quando a gente usou o split, a gente jogou matrizes e agora a gente vai usar de novo. Então, ó, vocês verem como matriz é algo muito interessante e eficiente dentro do VBA. Lembra também, ó, de clicar no cardzinho que eu vou pedir para o pessoal colocar uma aula específica de matriz para vocês se esbaldarem com esse conteúdo daí. Show de bola! O código vai ser basicamente o mesmo, eu só vou mudar. Ao invés de pegar essas informações por uma tabela, eu vou pegar por uma matriz. Repara só, matriz, como um variant, que é aquele tipo de variável que aceita qualquer informação, todo o resto permanece igual. Atendimento e código de cliente e o tempo inicial. Marcou o tempo inicial, repara só o que eu vou fazer. A matriz vai receber sheets, tabela objeto, list objects, tabela 1, que vai ser a minha tabela VBA. Estou pegando tudo isso daqui, ponto data body range. Então peguei todo o meu conteúdo aqui dela. Só que ao invés de eu criar a minha variável tabela aqui dentro do VBA, que tem todas as informações lá da tabela, então ele fica acessando o meu Excel para ficar vendo as informações, o que eu estou fazendo? Joguei tudo isso dentro de uma matriz, que ela pega muito menos propriedades do que a gente tem aqui dentro da tabela. Lembra que quando eu chego aqui em tabela, ponto, olha a quantidade de coisa que eu tenho aqui.
Quando eu pego só as informações da matriz, eu tenho valores, eu perco muitas coisas. Mas como eu só quero trazer as informações, eu não preciso de tudo isso. Por isso que é uma forma muito mais rápida e eficiente. Então, ó, joguei tudo dentro da minha matriz. Show de bola. Agora, para eu ler essas informações, fica muito fácil para o VBA, porque ele vai ter que ficar pegando as informações na matriz de forma muito rápida. O que eu vou fazer? Percorrer todas as linhas da matriz. Então, ó, o meu I vai começar de L-bound da matriz até U-bound da matriz. O que é L-bound e U-bound? Lower bound e upper bound. O que é isso daqui? Limite inferior da matriz e limite superior da matriz. Então, onde a matriz começa, onde a matriz termina. Eu começo onde ela começa e termino onde ela termina. E o meu I vai sempre estar dizendo a linha que eu estou. Atendimento vai receber o quê? A minha matriz que está na coluna, está na linha, desculpa. I, que é a linha que a gente está analisando na matriz, e na coluna 1. Por quê? A gente tem 4 colunas aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E o meu código de cliente está na linha I também e na coluna 2. Perfeito, está na coluna 2. Fiz basicamente a mesma coisa, só que aqui, lendo de uma tabela, aqui lendo de uma matriz. E aqui, digo lá no final quanto tempo passou. Vou executar, ó, F5, dá uma olhada na diferença de tempo que eu tive aqui. Um eu demorei 890, o outro eu demorei 54 milissegundos. Se a gente fosse dividir isso aqui, ó, 890 por 54 igual 890 por 54, 16,5 vezes mais rápido executar o código dessa forma do que dessa forma. Ah, Diego, mas os dois demoraram menos de um segundo. Beleza, porque aqui a gente foi só um exemplozinho, só com uma vez que a gente pegou as informações da planilha. Só que você sabe, se você tiver códigos mais elaborados, mais complexos, pegando mais coisas, isso daqui vai ter um impacto muito maior. Pode ser um código que demora 10 minutos, o outro pode demorar 10 minutos vezes 17. Então ele vai demorar 170 minutos, que dá 2 horas e 50 minutos. Isso é bastante coisa ali, só para um código que, ao invés de estar pegando as informações por tabela, está pegando as informações por matriz e várias outras coisas que você vai fazer de forma mais eficiente também, se você pegou essas 3 dicas que a gente deu aqui na aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje, espero que você tenha comentado aqui embaixo qual das 3 dicas você gostou mais, a parte de separar textos, a parte de pegar informações de tabelas e também a parte de ler informações de uma tabela. Espero que você tenha gostado disso daqui, quero que você me diga qual dessas 3 você preferiu, tenha dado o like aqui no vídeo, se inscrito no canal e também pegado tanto a planilha quanto o mini curso que eu deixo aqui na descrição para você e acessado a aula de matriz. Fez tudo isso? Aproveita e me deixa aqui o que você achou da aula de hoje e uma sugestão de VBA. Te pedi um monte de coisa, se você fizer uma aí, eu vou ficar feliz. Espero que você tenha gostado, te vejo na próxima aula.